E partimos para a análise com a ajuda de Bruno Costa, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. Junta-se a nós por videochamada. Boa noite e bem-vindo ao Fala Portugal. Vamos começar pela audição de Mendonça Mendes, uma das mais aguardadas. Ele garante que nenhum governante acionou o SIS, mas admitiu a conversa telefónica com João Galamba. Entretanto, a oposição continua a falar de mentiras e a pedir a demissão do ministro João Galamba. Temos ou não, finalmente, garantias de que não houve pressão política sobre o SIS ou ainda há uma certa neblina sobre esta questão? Muito boa noite. Há de facto algumas dúvidas que subsistem depois desta audição. Havia muita expectativa para esta audição relativamente a essa questão central, ou seja, era uma questão que Mendonça Mendes já tinha recusado responder quase 30 vezes no último mês, portanto havia alguma expectativa que o pudesse fazer nesta Comissão de Assuntos Fiscais. Acabou por não desmentir diretamente João Galamba, mas também não confirmar. Há aqui, digamos, essa nuvem de fumo que Mendonça Mendes afirma que o governo não quer lançar sobre este caso, que permanece. Porque, de facto, aquilo que é o roteiro do governo manteve-se. Neste caso, Mendonça Mendes não fugiu uma linha da resposta de António Costa há uns dias atrás às perguntas que o PSD fez por escrito. Mas acaba por implicar João Galamba? Sim, acaba de certo modo por colocar em causa o testemunho de João Galamba, não porque valide, digamos, que não deu qualquer indicação ou orientação para a intervenção do SIS, portanto nós daqui não conseguimos extrair que João Galamba terá mentido nesta comissão parlamentar de inquérito, mas ao não confirmar esta versão, mantém-se a dúvida, e ao manter-se a dúvida, subsiste precisamente uma fragilidade de João Galamba. Embora de facto me pareça também que a questão está praticamente ultrapassada. O que nos interessaria aqui tentar perceber é a legalidade da ação do SIS, ou seja, qual foi a base legal para a intervenção do SIS e para a deslocação à casa ou à rua de Frederico Pinheiro para levantar este computador, e de acordo com todas as informações recebidas por parte de António Costa e agora de António Mendonça Mendes, não houve uma pressão política, nem houve uma orientação expressa para essa intervenção. Poderá ter havido uma comunicação, nomeadamente através... Ele fala num reporte, Mendonça Mendes fala apenas num reporte e não num acionamento do SIS. Precisamente, essa é a questão, e eu não sei se estamos a falar aqui de retórica ou de semântica para fugir a uma intervenção. Mas provavelmente nunca vamos perceber a verdade, direta, a menos que haja uma investigação policial a este caso. Precisamente, alguns partidos defendem uma comissão parlamentar específica para analisar a intervenção do SIS, e isso poderia levar inclusivamente a tentar perceber o conteúdo de um modo mais direto ou mais objetivo dessa conversa entre João Galamba e António Mendonça Mendes, mas parece-me que perante estas declarações nós não iremos obter muito mais informação do que aquela que existe neste momento, até porque é vontade do governo não abordar este assunto de um modo mais detalhado, ou seja, há uma tentativa de ultrapassar, de virar a página. Professor, queria também ouvi-lo em relação à audição de Pedro Nuno Santos, que falou na Comissão de Economia ao fim de 5 meses, sem prestar declarações. Ele focou-se mais na gestão da TAP do que propriamente nestas últimas ações, nestas últimas polémicas recentes que se passaram no gabinete que ele próprio dirigia. Adiou estas declarações para a próxima semana na Comissão de Inquérito. Acha que foi uma fuga ou, de facto, ele vai falar no sítio certo sobre estas questões? Parece-me evidentemente que é uma estratégia política e, do meu ponto de vista, uma estratégia política bem conseguida. Neste caso, Pedro Nuno Santos acaba por dividir, eu diria, a sua passagem hoje por esta Comissão de Economia em 3 tempos. Um, que de certo modo é para valorizar
o seu percurso como Ministro das Infraestruturas. Ele acaba por fazer rasgados elogios à sua atuação, nomeadamente quando refere que nenhum outro ministro deixou empresas como a TAP ou Comboios de Portugal com lucro. Um segundo momento em que me parece que procura desvendar um pouco daquilo que é a estratégia política associada à TAP, nomeadamente esta passagem ou quase inevitabilidade de termos uma privatização, e a expressão que ele utiliza é: dificilmente a TAP sobrevive se não estiver inserida num grupo de maior dimensão. E uma terceira parte de empurrar para a Comissão Parlamentar de Inquérito as questões relativas precisamente à indemnização de Alexandra Reis ou àquilo que ao modo de funcionamento do seu gabinete e a informação que circulava no seu gabinete e, à partida, de acordo com as informações que temos, não circulava para o Ministério das Finanças. E esses esclarecimentos vão ser então prestados daqui a uma semana, mas pareceu-lhe que é um ex-ministro ainda assim confiante e não diminuído nesta audição. Aparentemente Pedro Nuno Santos não deixa cair as suas ambições políticas no sentido de poder ser um rival, um sucessor de António Costa? Parece-me que esse terá sido também um dos grandes objetivos desta aparição de Pedro Nuno Santos. Obviamente que foi convidado para estar nesta comissão da Economia, mas a forma como interveio, a calma também como passou algumas das informações, representa claramente um regresso à política ativa. E repare, o facto de não ter atacado e de certo modo ter protegido inclusivamente Lacerda Machado, embora discordando aqui da análise sobre a intervenção da TAP no Brasil, ou inclusivamente uma proteção total a António Costa, que digamos esteve também na base de um conjunto de atritos enquanto Pedro Nuno Santos foi Ministro das Infraestruturas. Parece-me que é um caminho para Pedro Nuno Santos, que em breve terá um espaço de comentário semanal também numa televisão em Portugal, regressar à política ativa e procurar, digamos, traçar o seu caminho como putativo candidato à sucessão de António Costa. A ver, vamos. Professor, obrigada pelos seus esclarecimentos neste Fala Portugal. Boa noite. Obrigado.